O governo federal, por meio do Tesouro Nacional, lançou um novo tipo de investimento voltado para a aposentadoria. Vamos entender melhor como que isso funciona? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E inclusive, se esse assunto de investimentos de renda fixa te interessa, já deixa sua curtida no vídeo, porque é muito importante para o YouTube entender a relevância desse assunto. Então vamos entender um pouco mais sobre esse novo tipo de investimento que está ali dentro do Tesouro Direto, que chama Renda Mais. O Tesouro Direto é um programa criado, pelo Tesouro Nacional para possibilitar que as pessoas físicas, nós como investidores, possamos comprar títulos de dívida do governo federal. Então, o governo federal ele precisa de emitir dívida para poder se financiar e ele abre a possibilidade de investidores, pessoa física, comprarem essas dívidas. Então, a pessoa física vai lá, dá um dinheiro, compra esse título e, consequentemente, dá um dinheiro para o governo federal para ele fazer, principalmente, ali, investimentos no Brasil. E, em troca, esse governo federal, o nosso governo federal, emite um título de dívida que fala, ok, temos essa dívida com você e vamos te pagar o contratado aqui no vencimento. Então, sei lá, você compra um tesouro IPCA, então você está contratando ali com eles, receber seu dinheiro de volta no vencimento com a correção da inflação e mais um valor, um percentual de rentabilidade anual acima da inflação. Nossa, meu Deus, vou emprestar dinheiro para o governo, Assim, parece muito arriscado. Todo investimento tem seu risco, mas é importante lembrar que o empréstimo, esse título de dívida de renda fixa ali para o governo federal é o que a gente fala que tem o menor risco dentre os tipos de investimento, porque afinal, no pior dos casos, o governo federal é o único ente que tem a possibilidade de emitir mais dinheiro. Isso seria péssimo se ele tivesse que emitir mais dinheiro para te pagar, mas é muito mais fácil uma empresa, um ente privado quebrar do que o governo federal quebrar, e por isso a gente fala que ele tem um risco menor. E aí, com esse empréstimo de dinheiro, a ideia é financiar investimentos do governo em infraestrutura, em saúde, em investimentos no Brasil, assim. Então, eles não seriam usados para gastos do dia a dia ali do governo público. A gente tem alguns tipos diferentes de títulos de renda fixa pública. Se vocês quiserem, a gente pode falar especificamente sobre todos eles, para qual caso eles são melhores, cada um deles, como que eles funcionam. Se você tiver interesse nesse vídeo, já comenta aqui embaixo falando que você tem interesse para a gente depois falar sobre isso também. Hoje, então, a gente vai focar nesse Renda Mais, que tem esse objetivo de focar na aposentadoria. Então, a ideia dele é que você vai investindo um pouco ali todo mês e você, depois de um certo tempo, você vai passar a receber de volta um pagamento ali mensal por 20 anos. Essa é a ideia desse tipo de título. Então, você vai lá, por exemplo, vai começar a investir no título público que vai até 2045. A partir de 2045, você teria esse vencimento do título, e aí de 2045 até 2064, você receberia uma renda mensal com base no que foi planejado e que você teve de rentabilidade, e de que construiu de patrimônio até lá. Então, inicialmente, o Renda Mais ele foi idealizado para quem começaria ali com 20 anos de idade, começar a guardar dinheiro para aposentadoria, investiria, guardaria esse dinheiro por 40 anos e depois passariam mais 20 anos recebendo esse retorno ali, recebendo pagamentos mensais de volta. E esses são títulos, é uma derivação do Tesouro IPCA, o antigo NTN-B, que hoje em dia chama Tesouro IPCA, porque a ideia dele é também, é um tipo de Tesouro IPCA que ele vai te corrigir pela inflação
e te dá um percentual, né, uma rentabilidade percentual acima da inflação todos os anos, mas a diferença é que no Tesouro IPCA hoje em dia você tem duas opções. Ou você pode ali, né, investir e aí você recebe tudo o que você investiu mais o que cresceu ali no vencimento, ou você pode receber juros semestrais. Então, desde o início, a cada 6 meses, você recebe uma parcelinha. Ao invés disso, no Renda Mais, o objetivo é você ir investindo e não receber nada por X tempo, e aí depois você vai passar 20 anos de fato recebendo, e aí você passa a receber mensalmente e não semestralmente, igual tem ali o IPCA com juros semestrais. Em questão de tributação, esse investimento ele é um título de renda fixa, então ele segue a tributação da renda fixa, naquele esquema de se você resgata com menos de 6 meses, você paga 22,5% de imposto sobre o rendimento, e aí esse imposto, né, essa alíquota de imposto vai reduzindo a cada 6 meses, até chegar depois de 2 anos a 15%. Então ali o mínimo de imposto de renda vai ser esses 15%. Você pode tirar esse investimento praticamente a qualquer momento. Ele tem ali um prazo de carência diferente dos outros títulos públicos, que é de 60 dias. Então, depois que você investe, você não consegue mexer nesse dinheiro por 60 dias. Depois desse período, você pode tirar esse dinheiro, mesmo ele sendo, né, voltado para a aposentadoria, você conseguiria tirar ali com 3 meses, com 1 ano, com 2 anos, mas aí a questão é que a sua rentabilidade ela não é garantida. Aquela rentabilidade ali que você contratou quando você fez o investimento, ela é a rentabilidade que eles te garantem no vencimento. No meio do caminho, esse tipo de título, ele sofre o que a gente chama de marcação a mercado. Então, o mercado dá valor diferente para esse título ao longo do tempo. Pode ser que ele valha mais e pode ser que ele valha menos. Então, se você tirar esse dinheiro antes do vencimento, você está exposto ali, você pode ganhar mais, você pode perder dinheiro. Isso é possível na renda fixa. Essa questão de marcação a mercado é um assunto muito interessante e bem específico, assim, que a gente pode ter problemas com ele, né, ter prejuízo, mas se a gente souber usar a nosso favor, a gente pode ter resultados muito melhores do que o próprio título. Se vocês quiserem um vídeo específico explicando sobre essa marcação a mercado, também me conta aqui nos comentários que a gente fala mais sobre isso. Além disso, sobre outro custo que tem esse tipo de investimento, a gente tem a taxa de custódia da B3. Então, isso é uma taxa que todo título público tem. Então, assim, a B3 está ali fazendo um intermédio entre o tesouro e o investidor e, consequentemente, ela cobra uma taxa para poder fazer isso. Os títulos normais, né, os outros títulos do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, eles têm uma taxa de 0,2% ao ano. Para o Renda Mais, isso vai funcionar de forma diferente. Então, como um incentivo de levar até o vencimento, você pode ser até mesmo isento desse imposto. Então, pode acontecer ali se você leva até o vencimento e a renda que você vai receber mensalmente a partir ali do vencimento do título for menor do que 6 salários mínimos, você é isento dessa taxa. Quanto vai ser 6 salários mínimos lá na frente? A gente não sabe, né? Mas é uma referência que a gente tem ali. Mas o Tesouro Nacional, inclusive, disponibilizou aqui uma tabelinha que eu vou deixar aqui do lado, explicando qual que vai ser a taxa de custódia para diferentes prazos se você não levar até o vencimento. Então, por exemplo, se você tira esse investimento, né, da Renda Mais com menos de 10 anos, ao invés de pagar esse 0,2%, na verdade a taxa de custódia vai ser 0,5% ao ano. Então, se você não tem plano de realmente deixar isso por muito tempo, mais vale ter um Tesouro IPCA normal, porque a sua taxa de custódia é significativamente menor nesse caso. Se você deixa entre 10 e 20 anos, ele já fica o normal ali de 0,2%. E se você deixa mais de 20 anos, mas antes do vencimento, essa taxa cai para 0,1%.
Então, assim, no final não parecem valores muito expressivos, porque a gente está falando de menos de 1%, mas querendo ou não, é um valor anual, então quando a gente olha prazos muito longos, isso vai fazer diferença ali em quanto que você vai receber, e acaba sendo a ideia de ser um incentivo para você deixar esse dinheiro parado lá por mais tempo. Mas então, no final, né, será que vale a pena investir nesse Tesouro Renda Mais ou não? Ao meu ver, esse tipo de título, né, é uma ideia muito interessante para, primeiro, ser uma competição ali, né, uma nova concorrência para tipos de aposentadorias diferentes, como a gente tem, né, os fundos de previdência privada. Então, tem esse lado que é interessante. Tem a questão de que é um investimento muito simples, né, que passa uma certa confiança por ser do governo federal e, consequentemente, para quem não entende muito de investimentos e não quer entender também, pode ser uma forma interessante para guardar dinheiro pensando no futuro. Inclusive, hoje em dia, tem a possibilidade de você agendar pagamentos do Tesouro. Então, isso facilita também para que a pessoa invista sem nem ver que está investindo. Ela não precisa se preocupar de mensalmente entrar lá e fazer um novo aporte. Ela pode simplesmente deixar lá agendado, uma data depois de, sei lá, do recebimento do salário, né? Então, o salário entra, esse dinheiro sai, ela nem vê e segue a vida dela, e lá na frente ela vai ter um benefício interessante que, de fato, pode ajudar as pessoas a conseguirem se aposentar de forma mais tranquila, né? Porque hoje em dia, a maior parte dos aposentados perde qualidade de vida ou, de qualquer jeito, não são independentes financeiramente. Então, isso é um lado interessante. Mas, de qualquer jeito, são títulos muito longos. Então, assim, eu acredito que para quem tem interesse em investimentos, né, e consegue se organizar e planejar toda uma carteira de investimentos que lá na frente vai fazer parte da sua aposentadoria, talvez não seja tão interessante. Talvez para a aposentadoria, né, além do INSS, que não é tão bom para a aposentadoria, mas é um pagamento ali que você tem obrigatório a ser feito, vale a pena ter uma previdência privada, talvez como uma parte do seu planejamento, ou para aposentadoria, ou para pensando em sucessão patrimonial, né? E no mais, você vai ter ali uma carteira bem montada, com talvez ações, pagadores de dividendos, fundos imobiliários, rendas fixas que pagam alguns juros mensal, por exemplo, e isso lá na frente vai compor o dinheiro que você vai receber como aposentado. Eu acredito mais nisso para quem realmente consegue ser focado e pensar em investir no longo prazo. Se esse não é o seu caso, né, não tem interesse em investir com tanta disciplina, talvez seja interessante sim investir nesse Tesouro IPCA+. Na semana que vem vai sair um vídeo fazendo uma simulação de como que seria esse investimento na prática, né? Como que você vai simular para saber quanto que tem que investir mensalmente. E para você não perder, já se inscreve aqui no canal e a gente se vê na semana que vem. Obrigada, investidores, e até a próxima.